Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo para futuro uso judicial, porque eu tô tendo problemas com os meus vizinhos aqui da rua onde eu moro, que é na Terra da Mantiqueira, na Avenida Rubi. É da Guarda Municipal de São Paulo. Infelizmente, ele usa o cargo dele e os colegas de trabalho dele para poder tentar me prejudicar. E a vizinha dele se associa a ele porque onde ela mora, ela veio do interior, do Agreste, sem ter onde ficar em São Paulo, então os parentes do meu cunhado quer dizer, alugou lá onde ela mora até hoje, para que eles pudessem refazer a vida deles, né? Aí eles pagaram aluguel por mais ou menos 3 meses só. E depois, eles mandaram recado para os donos, os filhos do falecido dono lá do terreno, que se eles fossem tentar tirar eles de lá, o marido dela, metido a valentão, ia cortar eles no facão. Então o pessoal ficaram com medo e nem cá vieram. Então, já tem mais ou menos entre 18, 20 anos que eles moram lá, né? Então, praticamente já tomou, né? Porque o pessoal não tem coragem de vir, porque tem medo, né? Então, quando esse meu vizinho, que ele é da GCM, da Guarda Municipal de São Paulo, ele veio, comprou aqui entre 2011 e 2012, ele fez uma pesquisa dos moradores, né? E, inclusive a minha, e chegaram à conclusão, por eu ser uma mulher sozinha, como eles sempre falam, né? Mulher sozinha sem marido, seria fácil eles se unirem para poder me expulsar de onde eu moro, né? Só que o direito deles termina quando começa o meu e o meu termina quando começa o deles. Então eu trabalho desde meus 4 anos de idade nas lavouras com meus pais. E depois que fiquei adulta, eu comecei a trabalhar em prestação de serviços gerais, passadoria, cozinha, cuidadora, auxiliar de copa, enfim. Nesse segmento, assim. E às vezes chegava a trabalhar por volta de 16 horas fora do trânsito. Chegava em casa a gente tinha uma casa para cuidar, tem um bicho para cuidar, plantas, filhos para cuidar. E, e mesmo assim, eu procuro viver dignamente, de acordo com a educação ética, moral e cívica, né? Não tentando subir na vida, tentando usurpar o que é dos outros, né? Que o que é dos outros é dos outros, o que é nosso é nosso, né? É assim que a Constituição define, né? O que é meu, o que é seu e assim vai. Só que aí eles tentaram me intimidar e eu, né? Não me deixei me intimidar, né? Porque eu não tenho um marido em casa, que eu tenho que largar um imóvel que eu trabalhei desde meus 4 anos de idade para poder ter na minha vida. E de repente deixar assim por causa de intimidação de pessoa que é da polícia, que ao invés de proteger está intimidando, ameaçando. E essa vizinha que usa de recursos de má fé para poder subir na vida e tentar me prejudicar. Então o que eles fizeram entre 2011 e 2012? Cortaram a sarjeta aqui em frente à minha casa. E bem na época de verão, das chuvas de verão, e desviaram todas as enxurradas para minha casa. Aí, como eu saía para trabalhar, nem sempre dava para tapar de novo a guia quando eu chegava. Somente no final de semana, quando era minha folga, domingo. Aí eu chegava no domingo, tampava a guia. Quando era durante a semana, eles iam e cortava de novo. Até que as enxurradas vinham com tanta força aqui na minha casa que chegava, sabe, balançar assim, sabe, as estruturas. Aí eu falei para eles pararem que ia derrubar a minha casa, né? E continuaram. Então, eles cortavam, eu tapava a guia aqui em frente da minha casa para não prejudicar a minha casa, até que derrubou esse cômodo aqui, ó. Derrubou esse paredão aqui.
Aqui é um cômodo, que aqui é uma lavanderia, ali é um corredor, ali é um banheiro, aqui é uma cozinha. E derrubou também essa parede ali, mais uma outra que tá lá atrás. Então derrubou praticamente 3 cômodos. Aí levou 2 escadas minhas. E inclusive, tô com a rachadura na parede até hoje, é que eu refiz. Eu aproveitei um pouco essa parede aqui. Tá com rachadura. Rachadura até hoje, assim. Eu apertei um pouco da parede para não ter tanta perda. Então, esse prejuízo aqui que eles me causaram somou, na época, em torno de mão de obra e material, em torno de 40 mil reais. Aí, como eu falei para eles, eu falei para vocês não cortar que ia derrubar a minha casa. Então, eles derrubaram. Mesmo assim, eles derrubaram a casa, né? Aí, eu falei, agora vocês precisam pagar, né? Porque eu não posso ficar no prejuízo. Aí, esse senhor que é da GCM, ele é funcionário da GCM, agora no Instituto de São Paulo. Então, ele usou de facilidade que ele tem, né? Que ele é da área da justiça, mas os amigos deles, enfim. E ao invés de me pagar, ele usou de má fé, foi no fórum aqui da minha região de Mariporã e falou que ao invés, ele que me causou o dano material, aí ele foi lá e falou que eu que causei dano no imóvel dele. Que na época, o imóvel dele era apenas um terreno. Hoje é uma casa, né? Mas na época era um terreno. Então, não bastasse isso também, ele contratou um trator para fazer os platores lá para ele começar a construir a casa dele. Aí, em vez de contratar uma caçamba para poder jogar as terras que ele fez do platô em um lugar apropriado, não. Ele de propósito jogou tudo aqui no corredor da minha casa. Aí, umas chuvas pluviais, derrubou 3 cômodos aqui da minha casa, mais um banheiro, mais 2 escadas. E não bastasse também, ele jogou todas as terras dele que ele plantou para dentro do meu corredor. E o que não coube no meu corredor ficou em cima, assim, sabe, do muro, que minha casa é nível de rua. Então ficou aquela parede cortada, assim, cortada, né? Então ele jogou o pelo em cima e deu uma desmoronada. Aí o dono da minha fé falou que eu tinha causado desmoronamento no meu terreno. Mas mesmo assim desmoronou, praticamente 100% do meu terreno, só pegou um pouquinho no terreno dele. Mas foi ele que jogou as terras do terreno que ele fez platô para minha casa. Como eu já provei em materiais, em declarações e em processo aberto em prefeitura. Aí, na época, a Meritíssima concluiu que por falta de laudo pericial, que ficou naquilo, sabe? Então eu fiquei com meu prejuízo, né? E além do mais, ele ainda queria que eu fizesse muro para ele, né? Aí ficou por isso mesmo, né? Eu tentei um advogado público, que eu não tinha recurso e não tenho até hoje contratar um advogado particular. Não foi concebido, foi negado, né? Porque ele consegue influenciar as pessoas, então eu não consegui o advogado. Aí na época o prejuízo era em torno de 40 mil reais. A moça do fora falou que era até 13 salários mínimos. Mesmo assim eu falei para ela, então pode ser aberto o processo com 13 salários mínimos, só para mim não ficar no prejuízo. Ela não quis, porque é gente conhecida dele, não quis. Por mais que eu insisti tudo, não quis fazer e assim foi. Aí passou anos e anos, e eles, a dupla, ele com a amiga dele, vizinha também aqui da rua, cortou a rua. Isso mais ou menos há 5 anos atrás. Aí desviou de novo as águas pluviais para minha casa. E esses como que ele derrubou, que tinha derrubado antes, a trancos e barrancos eu consegui ir indo reconstruindo aos poucos. Aí desviou de novo, cortou a rua bem, sabe, praticamente em frente à minha casa, com a profundidade que eu gastei mais de um saco de cimento para poder ir lá fechar. Mesmo assim, ainda tem mais ou menos assim, uns 15 centímetros de abertura ainda na rua até hoje. Aí fechei. Então as águas pluviais vinham de novo para minha casa. Levou mais uma outra escada minha. Entrava tanto pela minha casa como pelo terreno da vizinha ao lado. Aí derrubou uma árvore imensa que ela tinha no quintal dela, em cima da minha caixa d'água, reservatório de água, que é aqui na região da Mantiqueira.
ninguém tem água encanada, nem saneamento básico. Aí, o que acontece? A árvore caiu em cima do meu reservatório de água, 5.000 litros d'água, que é abastecida a cada 15 dias, 5.000 litros d'água para cada morador. E quebrou meu reservatório. Aí uma caixa d'água, na época, eu estava em torno de quase 8.000 reais. Tive que comprar uma caixa d'água, um novo reservatório, mais várias peças de canos de vários tipos, luvas, curvas, cola, mão de obra, e entre outras peças que vai para refazer de novo o meu reservatório, e eles não pagaram. Aí, aí não bastasse também isso, desde que ele demorou em torno de mais ou menos 2, 3 meses que ele veio para cá para poder fazer um cômodo rápido para ele ir morar, começou a jogar as fezes dele diretamente na minha propriedade. Mas direto invadiu, o candeeiro é invadido da minha propriedade, que o terreno dele é terreno minha lua. Então ele invadiu a minha propriedade e joga as fezes direto, porque aqui tudo bem, não tem o saneamento básico, mas todo morador, por mais simples que seja, tem a fossa séptica, né? E eu, por exemplo, eu tenho duas fossas sépticas. Não, mas ele, como para poder me atingir, me afrontar e, tipo assim, botar o terror em mim, que, que eu já fiz BO ó, na delegacia da Itaberaba, Avenida Itaberaba em São Paulo, delegacia da Sé, na Guilherme Cote, na Água Fria, em Mariporã, já fui em delegacia de Terra Preta, enfim, várias delegacias de São Paulo, fazer BOs sobre os danos materiais que eles dois, ele, mas a vizinha dele tá causando pra mim. E não bastasse, eles estavam me causando dano contra a honra, dignidade sexual, fazendo eu perder todos os meus empregos. Eu tô sem conseguir um trabalho, que eu tô queimada no mercado de trabalho. Me difama, me ameaça, me segue, me persegue, meu celular está sendo vigiado, baixaram aplicativo espiando meu celular, então eu tô vigiada 24 horas. Tem uma câmera configurada na minha casa, não sei como eles configuraram, então eles ficam relatando coisas. Ultimamente eu tô tendo que tomar banho na minha própria casa de biquíni, pra mim, sabe? Quando eu percebi que eu, né, de tanto eles falar coisas, tipo, nossa, com situações assim, do meu corpo, sabe? Da minha rotina dentro da minha casa, que normalmente é só o morador que sabe, e como ele estava relatando, né, sobre tipo, tá depilada, vai ao banheiro, comeu tal coisa, vai dormir tal hora, tipo, tu sabe, assim, nesse sentido e etc. Aí até a cor do biquíni, porque eu sou de região praiana, que eu sou do Nordeste, eu nunca fui em praia, porque eu nunca gostei de mostrar meu corpo. Para mim, cada pessoa tem seu estilo de vida. Eu, particularmente, eu não me sinto bem colocar um biquíni e ficar andando na frente dos outros, que para mim eu não me sinto bem. Então, eu nunca fui numa região praiana. Então, eu tô tendo que tomar banho de biquíni. Peguei um biquíni que era da minha filha quando ela era criança e tô usando para poder tomar meu banho, para mim ter um pouco de privacidade. Já se viu, né? A polícia, em vez de me proteger, tá usando de recursos deles para poder me prejudicar e, além do mais, invadir a minha privacidade, a minha intimidade. É assim, é um descaso total, né? E ontem, 21 do 8 de 2023, eu tive que sair para resolver umas coisas, né? Aí quando eu cheguei, tinha um amigo dele. Já a segunda vez que eu vejo esse amigo dele aqui na casa dele. E então ele chama esse pessoal que é que ele tem conhecimento da área da engenharia, da área da ambiental, como ele é da área. Então, para vir fazer laudo técnico, que como eles enviou todas as enxurradas para minha casa, causou várias erosões, 2 erosões imensas, com meu pé de parede minha, eu tive que arrumar também, além da caixa d'água, além dos desmoronamentos aqui, além das fezes que ele joga na minha propriedade.
E aí ele chamou um amigo dele para poder tipo fazer um laudo técnico, gente da engenharia e gente ambiental, que é amigo dele, para poder fazer um laudo técnico falso. Para tipo assim, pelo que eu tô percebendo, ele tá tentando, tipo assim, de novo entrar com um processo fraudulento para tentar me prejudicar. Como eu tô queimada no mercado de trabalho, eu não consigo, mas nem sequer, sabe, de varredora de rua eu tô conseguindo um emprego. Tão queimada que eu tô no mercado, tanto que eles me difamam, sabe, me compartilham na minha vida em tempo real para todo aqui a comunidade, o estado de São Paulo, até no Brasil e mundo, as pessoas estão sabendo quem sou eu. E aí eu usei de alguns meses para poder tentar refazer minha vida, já que eu não consigo um trabalho. Então eu tentei montar um salão em casa, um salão de beleza para fazer unha, fazer uma escova, uma química assim. Ele convenceu a população para ficar tipo, me difamando e tipo assim, se você quiser, você faz sua unha, se você mesmo faz seu cabelo, que nós aqui não vamos fazer, vão dar nosso dinheiro para poder te sustentar. E aí comecei a fazer uns vasos, mais ou menos na primeira fase do Covid, uns vasos de planta, para ver se eu conseguia vender alguma coisa para poder, sabe, tocar minha vida, já que eu tenho família, tenho pet, enfim. E assim que ele percebeu que eu estava fazendo os vasos, ele já queimou também. Então eu não consigo, vendi uns 2, 3 vasos, não consegui vender mais nada. Então o que eu faço é mais tipo assim, para bem-estar mesmo e de repente, se porventura alguém vier se interessar, eu posso até vender, mas ninguém vem porque as pessoas até ironizam, quer ver eu vender e tal. Aí o que acontece? Ontem, 21 de 8 de 2023, mais ou menos há um mês atrás, eu vi esse mesmo senhor, um senhor alto, branco, acho que deve ter em torno de 35, aparentemente de 35 a uns 45 anos de idade, mais ou menos isso, que eu não sou muito boa de deduzir idade alheia. Fiquei na casa dele. Aí quando eu cheguei, ele estava fazendo perícia no meu terreno. Aí, filmando, fazendo fotografia do meu terreno. Aí dizendo que as erosões lá que eu que fiz as erosões lá no terreno para poder fazer meus vasos. Só que eu tenho eu tenho os endereços de onde eu compro minhas terras para fazer meus vasos. E outra, um pouquinho de terra vermelha que eu uso. E para incrementar essas minhas terras que eu compro, terra vegetal adubada que eu compro, mais a terra, a areia, a areia de construção, essa terra aqui, por exemplo, ó, como o cara entrou aqui com ele, ó, no meu quintal lá, para filmar, dizendo que as erosões, causa dela, fui eu que fiz para poder fazer meus vasos, que é mentira. Ó, que essa terra aqui, ó, que de vez em quando eu uso um pouquinho, só para poder dar um pouco de incrementação na minha terra vegetal, e uso também a terra de pedreiro. Isso aqui é terra de material de construção de segunda linha que eu comprei para refazer aquele paredão ali para dar liga, sabe? Para poder ficar a parede mais forte. Então eu comprei para dar liga. Então tá aqui, ó, mais ou menos. Ó. Então eu usei, mais ou menos, na época, não usei muito, porque os pedreiros, eles têm os gostos deles, então não gostaram muito desse material. Eu tive que comprar a cal para dar liga e não gostaram muito, né? Então, ó, a pouca coisinha mínima que eu uso para incrementar minhas terras vegetal é desse material de segunda linha que eu comprei. Comprei uma caçamba de 5 metros para poder fazer o primeiro prejuízo que eles me causaram. E fica aqui até hoje, porque os pedreiros não gostaram muito. Então tá aqui, ó. Então o que eu quero? Vim fazer laudo técnico para beneficiar ele, dizendo que a erosão lá é causada porque eu fiz. As duas erosões que estão lá no meu quintal lá, foi eu que causei para poder fazer meus vasos, sendo que é em verdade. Aí ainda tem aqui, ó, pedra, aqui, ó, misturada com essas terras aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tudo
Esse aqui é comprado, um material de caçamba que eu comprei de segunda linha. Aproveitei para poder ler na parede. Então, aqui, ó. Material, quem é da área da engenharia sabe que isso aqui não é terra de quintal, entendeu? E aí veio aqui, invadiu minha casa sem mandato, sem eu estar, e fez um laudo mentiroso para poder beneficiar um profissional da Guarda Municipal Ambiental de São Paulo, não sei se é de São Paulo ou de Mairiporã, sei que é um senhor de mais ou menos de 35, 40 e poucos anos de idade, branco, alto. Ainda falou para ele na saída, qualquer coisa, você pode me dar um toque. Aí ele fica com a namorada dele lá do sobrado dele, aí fica tipo me chamando de louca. Aí junto com ela com a vizinha me chamando de rapariga, de puta, de prostituta, tudo com outro nome ruim, ele fica me chamando. Aí ele junta com os amigos machistas deles, na porta da casa deles, fica falando que vai botar o terror até... Vai continuar me perturbando, me infernizando, até eu ficar boazinha, até ele me domar. Só que não é assim que funcionam as coisas, né? Já fiz tantos BOs, não é porque ele é da polícia, e os amigos dele da polícia, a polícia tem que ser imparcial. Amizade é amizade, e lei à parte. Então, o que é certo é certo. Eu já dei todas as provas, já fiz relatos na prefeitura 2 vezes, vários BOs, sabe? Tudo que eu faço não dá em nada, porque a polícia, infelizmente, tomou partido dele, porque é gente deles, né? Então é mais fácil proteger ele. Aí ele conseguiu colocar os moradores aqui contra a minha pessoa, conseguiu me difamar nos meus ambientes de trabalho através de colegas da logística, que faz as empresas de ônibus que faz na Zona Norte aqui, que inclusive é genro dessa amiga dele, que mora aqui. Então, que meus ambientes de trabalho, enfim, e invade minha privacidade, infiltrou amigo deles através da minha bem, se eu saber, para ele poder colher material de cunho íntimo, para poder me, sabe, me difamar, enfim. Então, além de outras provas que eu já tenho desde 2011, tô filmando aqui, ó. Porque esse material aqui, que ele tá falando que é do meu terreno, eu comprei e paguei, ó. É material de construção de segunda linha. Então, eu quero que ele prova que eu fiz desmoronamento, sendo que foi ele, que eu tenho até a filmagem da água, as enxurradas da rua. E se depois de muito tempo que passou a chuva de verão, que eu consegui sair na rua para poder fazer filmagem, as águas tudo correndo para minha porta. Porque ele cortou a rua e as águas já desembocavam diretamente para minha casa. Então, uma série de prejuízos. Derrubou 3 cômodos da minha casa, um banheiro, 2 escadas, causou 2 erosões, derrubou a árvore da vizinha na minha caixa d'água, quebrou a caixa d'água. Eu tive que comprar outro, canos, joga as fezes dele para minha casa, me difama, me ameaça, me humilha, me faz eu perder meus empregos. Tudo que é de crueldade que ele e os amigos deles e as pessoas que apoiam eles conseguem fazer contra a minha pessoa, eles estão fazendo, né? Então, vamos ver como é que vai ficar pro futuro, porque uma pessoa dessa, só Deus mesmo para poder, sabe, dar direção na vida, porque isso não é coisa que uma pessoa que se diz ser humano faz com uma outra pessoa, não. Causar todo tipo de mal-estar, todo tipo de prejuízo para poder intimidar. Tipo assim, ou você sai, ou sabe, tipo assim, ó. Tudo isso aqui é material que eu comprei, tá espalhado nesse cômodo aqui tudo. Aqui eu tenho um coelho, às vezes ele também tava meio que junto, ele deu meio que esparramou assim, aqui tá a toca do coelho aqui, ó. Tem um pouco de material aqui e é isso. Eu vou compartilhar esse vídeo
e vou aguardar para ver vai ser o veredito final dessa situação, né? Porque a situação que tá assim, ao extremo, mesmo, sabe? Ao extremo. Tudo que eu podia fazer é de acordo com o que é certo eu fiz, né? Agora só compete a justiça, né? Porque a justiça tem que existir para todos, né? Se é ente querido, ok, ente querido, mas o que tem que funcionar como lei é a parte, né? E é isso que eu creio para o futuro. Muito obrigada para o momento.